Olá, muito boa tarde a você. Chegamos, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta terça-feira, dia 27 de junho de 2023. Este é seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. A você de todo o país, sempre ligadinho com a gente. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. E vamos juntos, a partir de agora, então, com nossos destaques do jornal de hoje. Prévia da inflação em junho, divulgada hoje pelo IBGE, fecha com um quadro de estabilidade e ligeiro crescimento de 0,04%. São números que revelam um quadro de desaceleração na inflação do país. O grupo Habitação, que teve alta de 3,4%, foi o que mais impactou para este ligeiro avanço do IPCA no período. O governo federal anuncia o Plano Safra 2023-2024, que promete ser o maior da história do país, com previsão para a liberação de 364 bilhões e 220 milhões de reais em investimentos e com novidades para as produções consideradas ambientalmente sustentáveis, haverá mecanismos que vão valorizar os agricultores. Atenção, estudantes de todo o Brasil, começaram hoje, terça-feira, as inscrições para o ProUni, o Programa Universidade para Todos. As vagas são para o próximo semestre. A Polícia Civil do Paraná e a Polícia Rodoviária Federal deflagraram na madrugada desta terça uma grande operação contra grupos criminosos ligados a roubo de carga na região da Grande Curitiba. E a variação do clima em nosso país, hein? O inverno teve início com neve no sul do Brasil, só que as temperaturas voltaram a subir. E agora, quais surpresas com tantas variações no clima nos esperam para as próximas semanas? Você já comeu ouriço de pinhão? Ainda não? É ousadia culinária que está fazendo o maior sucesso numa feira gastronômica deliciosa que marca a chegada do inverno no mercado municipal em Curitiba. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta desta terça-feira começou. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é considerado a prévia da inflação no país, registrou alta de 0,04% agora em junho. Desta vez, o responsável pela elevação foi o grupo Habitação. Nos últimos 12 meses, o índice acumulou alta de 3,4%. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. Apesar de subir 0,04% em junho, a prévia da inflação mostra leve desaceleração se comparada ao mês de maio. 6 dos 9 grupos pesquisados pelo IBGE tiveram alta em junho, com maiores índices registrados no grupo de habitação, com 0,96% de alta. O resultado é consequência do aumento nos preços das taxas de água e esgoto e também nas tarifas de energia elétrica. A maior queda foi registrada no grupo de transportes, com um recuo de 0,55%. Destaque para a gasolina, que ficou 3,40% mais barata. Vale lembrar que a Petrobras anunciou no último dia 15 mais uma redução do preço do combustível para as distribuidoras. O litro passou de R$ 2,78 para R$ 2,65. E com os novos valores, a gasolina está no menor preço desde junho de 2021. Outro grupo importante, alimentação e bebidas, teve deflação em junho de 0,51%. Segundo o IBGE, a alimentação no domicílio registrou queda de 0,81% em junho. Já na alimentação fora de casa, houve desaceleração de 0,73% em maio para 0,29% em junho. Mas nos últimos 12 meses, o grupo ainda acumula alta de 4,94%. De acordo com o IBGE, 4 regiões do país registraram aumentos de preços nas taxas de água e esgoto, que subiram 3,64%. São elas Recife, São Paulo, Belém e Curitiba. Já a energia elétrica, que subiu 1,45% em junho, teve reajustes em Belo Horizonte de 9,15%, Recife 8,21%, Fortaleza 2,2% e em Salvador de 1,84%. 2 dos grandes vilões da inflação em meses passados registraram quedas importantes em junho. O grupo dos transportes, neste mês, teve redução de 0,55%, com recuo de 5,42% na janela de 12 meses.
meses, puxado pelos preços dos combustíveis, que tiveram queda de 3,75%. A gasolina teve maior peso no grupo, com redução de 3,40%. O óleo diesel ficou 8,29% mais barato. O etanol baixou 4,89% e o gás veicular teve recuo de 2,16%. Já as passagens aéreas tiveram alta de 10,70% no mês de junho, depois de queda registrada de 17,26% em maio. O governo federal anunciou nesta terça-feira o Plano Safra 2023-2024. A novidade dessa vez são os mecanismos que passam a valorizar ainda mais as produções consideradas ambientalmente sustentáveis. Aqueles produtores que garantirem o cumprimento de regras ambientais terão garantido acesso a taxas de juros mais baixas para investimentos. Os produtores, por exemplo, que já têm o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, analisado, e também aqueles que apostam em práticas agropecuárias consideradas mais sustentáveis, também serão mais reconhecidos. A redução poderá chegar a 0,5 ponto percentual nas taxas de juros aplicadas para os financiamentos para custeio aos produtores. Entre as características das propriedades rurais, há uma lista de ações que passarão a ser analisadas, como programa de regularização ambiental, produção orgânica ou agroecológica, rebanho rastreado. Se tudo o que é exigido estiver sendo cumprido, a redução para financiamentos poderá chegar a até 1% nas taxas. Para produtores vinculados ao Pronamp, as taxas de juros convencionais serão de 8% ao ano, 12% para os demais produtores. Para investimentos, as taxas de juros deverão variar entre 7,5% a 12%. Historicamente, este que foi anunciado hoje será o maior plano safra do país, com previsão de 364 bilhões 220 milhões de reais em financiamentos, um aumento de 27% em relação aos recursos garantidos para financiamentos na safra passada. E como os ambientes agrícolas aí ambientalmente sustentáveis são importantes, não apenas para o bolso, mas também para a saúde. Veja só, um estudo revela que mesmo quem vive longe das áreas agrícolas e que dá preferência a alimentos orgânicos pode estar sendo afetado pelos compostos. Pesquisas comprovam que o bioma do Cerrado, por exemplo, tem recebido 600 milhões de litros de agrotóxicos por ano. A produção intensiva de soja é uma das que mais utiliza agrotóxicos e, segundo a Conab, em 2021, dos 38 milhões e meio de hectares de soja cultivados no Brasil, 20 milhões estavam no Cerrado. Já do total de agrotóxicos utilizados no país, 63% vão para a soja. Agrotóxicos que são permitidos na lavoura de soja aqui no Brasil, mas que a nível da Europa, que é quem exporta esses produtos para países como o Brasil, são proibidos. Não tem um monitoramento do uso desses agrotóxicos nessa região. E o fator mais complicador disso tudo, que a pesquisa aponta e denuncia, o agrotóxico usado como arma química, é a pulverização aérea. Sem limite, sem controle. Tem alguns tumores que são associados a esse uso de agrotóxicos, principalmente os hematológicos. E essas lesões, para você ter uma ideia, no DNA, elas são até 5 vezes maiores no grupo que lida com agrotóxicos. É um efeito que não é de hoje para amanhã ou daqui 5 anos que a gente vai ver, não. É um efeito a médio e longo prazo. Para proteger a população, o Cerrado e as águas do país, o levantamento sugere medidas como o monitoramento da qualidade da água e ainda a proibição do uso de agrotóxicos não aprovados em outros países e da pulverização aérea desses produtos que o relatório chega a considerar como armas químicas. A primeira coisa que a gente tem que fazer é usar produtos menos tóxicos e evitar o uso de produtos que já são proibidos em outros locais do mundo. Se a gente começar por aí, os impactos já vão ser diminuídos. E a outra questão extremamente importante é fazer o treinamento
das pessoas que fazem a aplicação desses produtos. O estudo sugere ainda a criação de áreas livres de agrotóxico para que pequenas comunidades possam produzir seus alimentos. Caminho escolhido pela família da Isa, no Distrito Federal. A agricultora conta que ela e o marido deixaram os empregos na cidade para investir na produção de orgânicos. Não precisa de agrotóxico? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Vamos comer comida limpa, sem agrotóxico, né? Mata. 100% orgânico, vamos comer orgânico. Está aí o recado muito claro deixado pela agricultora Isa. Sem químicos, vamos valorizar, vamos comer mais produtos orgânicos. Mais saúde garantida a todos nós, sem dúvida nenhuma. Virando a página aqui do nosso Pauta Aberta, começou nesta terça-feira o prazo de inscrição no programa Universidade para Todos, o ProUni. Essas inscrições são para o segundo semestre. O prazo para as inscrições segue até a próxima sexta-feira, dia 30. Quem tem mais informações é nosso repórter Lucas Marconsoni. Muito boa tarde para você, Lucas. Muito boa tarde, Odilon. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Pauta Aberta. Exatamente. Os interessados em participar do processo seletivo do ProUni têm até esta sexta-feira, dia 30, para realizar as inscrições por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O ProUni é o programa do governo federal que oferece bolsas de estudo integrais e parciais de 50% em instituições particulares de educação superior para cursos de graduação e sequenciais de formação específica. Para se inscrever no programa, o candidato precisa ter participado da edição de 2021 ou 2022 do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e tem obtido pontuação igual ou superior a 450 pontos na média das notas. Para ter acesso à bolsa integral, o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal de até um salário mínimo por pessoa. Para a bolsa parcial, a renda familiar bruta mensal deve ser de até 3 salários mínimos por pessoa. Vale ressaltar também que o resultado da primeira chamada sai agora dia 4 de julho e o da segunda no dia 24 de julho. Caso o candidato não tenha sido selecionado nas chamadas regulares, tem também a lista de espera. Voltamos com você, Odilon. Hoje a Organização Mundial da Saúde fez um alerta sobre a gravidade de Covid-19, deixando muito clara a preocupação com o vírus que, ao contrário do que muitos pensam, não desapareceu. De acordo com a OMS, aproximadamente 1.000 pessoas por semana, vou repetir, 1.000 pessoas por semana ainda perdem a vida na Europa em decorrência do vírus. Não se pode baixar a guarda em relação à Covid-19, que ainda provoca muitas mortes por semana na Europa. A advertência foi feita pelo Escritório Europeu da Organização Mundial da Saúde nesta terça-feira. A Covid-19 não desapareceu. Quase 1.000 novas mortes continuam ocorrendo na região todas as semanas, e isso é subestimado devido a uma queda nos países que relatam regularmente mortes por Covid-19 à OMS. Em 5 de maio, a OMS declarou que a pandemia de Covid-19 deixou de ser uma emergência sanitária mundial, mas está longe de ser superada. O diretor da organização pediu às autoridades que garantam a vacinação de pelo menos 70% da população vulnerável e lembrou que se trata de uma doença complexa da qual sabemos muito pouco. A estimativa é que 1 em cada 30 europeus tenha sofrido Covid de longa duração nos últimos 3 anos. É assunto que, sem dúvida nenhuma, está entre pesquisas, entre reflexões que são feitas em todo o mundo, e isso ocorreu em Curitiba. Um dos mais renomados pensadores contemporâneos esteve na capital paranaense. O filósofo e professor universitário Luiz Felipe Pondé abordou as temáticas que surgiram nos períodos justamente de pandemia, pós-pandemia de Covid-19. As angústias causadas pelo vírus, que ceifou milhões de vidas ao redor do mundo, foram as discussões centrais da palestra de Pondé. O repórter Ricardo Vilches fez uma entrevista especial com o filósofo. Acompanhe. Auditório cheio e público atento. Era a oportunidade de ver de perto o professor que tornou a filosofia mais popular.
Luiz Felipe Pondé tem milhares de seguidores em redes sociais e está no topo da lista de livros mais vendidos. Um deles trouxe o mal do século para o centro dos debates. Durante a pandemia de Covid, Pondé já tratava da ansiedade como uma questão de saúde pública. Na entrevista para a TV Evangelizar, antes da palestra, ele relacionou essa ansiedade à modernidade. A modernização, ela é uma das características dela é a aposta no controle da contingência e na busca de eficácia, objetividade, resultados, produtividade. Isso tudo significa controle. Controle das mais variadas situações possíveis. Essa ansiedade que eu vou falar é uma ansiedade que ela não vai melhorar, porque ela está inscrita no modo de produção da modernidade, que é quando os nossos mecanismos de controle entram em colapso no dia a dia. Então você sente que está perdendo o controle, e a ansiedade é justamente esse sentimento de você percebe que você vai fracassar. O tema despertou atenção durante a pandemia, quando todos enfrentamos o isolamento social. O professor é crítico às consequências desse episódio. Para ele, não nos tornamos pessoas melhores, não. Você falou que com a pandemia a humanidade ia mudar. Essa é uma das informações mais ridículas que existe. A humanidade não muda moralmente, não avança 1 milímetro. Se amanhã acabasse todos os sistemas de produção de alimentos e indústria, a humanidade ia voltar a escravizar pessoas, como sempre escravizou. Porque o modo de produção escravagista é você colocar populações vulneráveis para produzir coisa para os mais fortes. Na entrevista, Pondé revelou que a Covid trouxe marcas para ele também. A mulher foi internada numa UTI e ele se preparou para o pior. Não há dúvida que pessoas que sofreram perdas, elas devem lembrar disso com muito mais presença do que quem não sofreu. Eu falo da memória social. Eu não falo da memória individual de pessoas que perderam entes queridos na pandemia. Apesar de que pessoas também esquecem, depois de muito tempo, as mortes que tiveram na família. Querem esquecer. Ou querem, ou alguém pode até dizer que é um processo evolucionário. Se você começa a vida inteira, você não consegue superar, ultrapassar o luto, você não consegue viver, né? A conclusão de fato é que a pandemia nos transformou. Podemos até lidar com os resultados dela de formas diferentes, mas indiferentes, jamais. Veja no próximo bloco, onda de calor intenso castiga a Espanha. Na Europa, os termômetros registram 2 graus em média a mais que na era pré-industrial. Você vai ver ainda uma delícia culinária que é destaque num festival gastronômico neste inverno em Curitiba. É o ouriço de pinhão. Já provou? Fique com a gente, o intervalo é rapidinho, voltamos já. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco, são 4h50 da tarde, agora estamos ao vivo para todo o país. A você sempre com a gente aqui na TV Evangelizar, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. O calor intenso castiga a Espanha neste começo de verão europeu. O país é um dos que mais sofreram com o aquecimento global. As mudanças climáticas são transformações a longo prazo nos padrões de temperatura e clima causados por vários fatores, entre estes fatores, a queima dos combustíveis fósseis. A Espanha sofre com as consequências de uma dura onda de calor. Os termômetros superaram os 44 graus na localidade de El Granado, na Andaluzia, de acordo com a Agência Estatal de Meteorologia. Em Madrid, foram registradas temperaturas de 38 graus e em Sevilha, 42,9 graus, o que levou à mudança dos horários de alguns trabalhadores para evitar insolação. O horário habitual de 8 a 3h30. O horário normal é de 8 da manhã às 3h30 da tarde, mas mudamos para 1 hora mais cedo, com a ideia de aproveitar o máximo do frescor da manhã, o máximo de tempo possível para que quando chegue perto de meio-dia, 1 da tarde, por aí, vamos ter as tarefas feitas ou pelo menos controladas. 12h30, 1 por aí, tengamos, digamos, lo que es la tarea ya, si no, eso por lo menos controlar.
Em 2022, vários trabalhadores morreram enquanto exerciam a função devido às temperaturas extremas, o que levou as autoridades a reforçarem as medidas de proteção durante os horários de maior calor. País europeu na linha de frente das mudanças climáticas. A Espanha costuma ter altas temperaturas no verão, mas há vários anos registra ondas de calor em maior quantidade e cada vez mais cedo. De acordo com a Organização Meteorológica Mundial, a Europa é o continente que esquenta de maneira mais rápida por causa das mudanças climáticas. E a temperatura média da região já é mais de 2 graus superior em relação à era pré-industrial. Pois é, calor extremo na Espanha e por aqui, né, vivemos o oposto. Na semana passada, por exemplo, fez muito frio em todo o sul do país. E como vai ser a partir de agora? Quem vai nos trazer mais detalhes sobre o que vem indicando aí os institutos de meteorologia é a nossa querida Luciana Macedo, já está à frente das flores aí neste inverno que começou gelado, mas agora já faz muito calor, né, em todo o sul do país, até de maneira surpreendente. Luciana, o que dizem aí os institutos de meteorologia para as próximas semanas, para o mês de julho? Boa tarde. Olá, Odilon. Boa tarde. Olá, Odilon. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, aqui em Maringá, dia bonito, sol brilhando, do jeitinho que o maringaense já conhece. Hoje, de uma forma geral, tanto em Maringá como na região noroeste e norte do estado, os termômetros estão marcando aí 25, 26 graus, bem diferente das últimas semanas, quando nós tivemos aí os termômetros marcando até 7 graus, né? Aquele friozinho que para uns é gostoso, para outros nem tantos. Eu confesso que amo. Mas aí, nessa última semana de junho, o tempo mudou e a gente tem, de uma forma especial, essa mudança nas regiões sul e sudeste do Brasil. E os motivos para isso são a falta de ar frio, o sol forte por muitas horas e também a persistência de ventos quentes vindos aí do norte do país, que acabaram aumentando, elevando as temperaturas nesses últimos dias de junho. E aí, como é que fica então, né? Você me perguntou como é que fica o clima nas próximas semanas. Bom, as temperaturas mais altas, elas devem permanecer e até o dia 10 de julho o Brasil não deve ter aí nenhuma onda de frio abrangente e forte como aconteceu no mês de junho. Inclusive, aqui para a região norte, noroeste do Paraná, a previsão de chuva é só a partir do dia 10. Mas aí a gente lembra que nós estamos no inverno, como você bem falou. Começou no dia 21, vai até o dia 23 de setembro. E aí, esse inverno de 2023 vai ter uma influência muito forte do El Niño. E a gente lembra que uma das principais características desse fenômeno é deixar a atmosfera mais quente aqui no Brasil. Então, nesse período de efeitos do El Niño, serão notados aí uma mudança muito grande, por exemplo, na região norte do país, lá na Amazônia, né, na região amazônica. Então, Amazonas, Roraima, também o Amapá e parte do Pará vão sentir aí as chuvas, né? Terão chuvas abaixo do normal e as temperaturas mais elevadas do que a média. Já no Nordeste, a previsão é de um mês de julho seco e com chuvas menos volumosas. E voltando aqui para as regiões Sul e Sudeste, existe aí a previsão de mais uma frente fria, mas isso só deve acontecer na segunda quinzena do mês. Então, para encerrar a minha participação, eu quero deixar uma dica de saúde, porque nós teremos aí calor, frio, teremos tempo seco, então vale lembrar que beber água é sempre muito importante em qualquer estação, protetor solar também e, claro, cuidar da imunidade. Odilon. Tá certo, Luciana, muito obrigado pelas suas informações aí, ótimo finzinho de tarde para você, para toda a equipe aí e um ótimo inverno para todos nós. Valeu pelas dicas. Mudando de assunto, gente, Polícia Civil do Paraná e Polícia Rodoviária deflagraram nesta terça-feira uma operação contra a associação criminosa ligada a roubo de cargas na Grande Curitiba. Manhã desta terça-feira, para cumprir 36 ordens judiciais contra uma associação criminosa ligada a pelo menos 7 roubos de cargas recentes. São 18 mandados de prisão temporária, 18 de busca e apreensão que foram cumpridos. A ação ocorreu simultaneamente em Curitiba, nos municípios de Mandirituba, Pinhais e São José dos Pinhais. Mais de 70 policiais participaram desta operação, né, que ainda conta com o apoio da Guarda Municipal no município de Pinhais. Estão juntos também na Operação Cães Farejadores e um helicóptero da Polícia Civil.
O Produto Interno Bruto, o PIB do Paraná, cresceu 9,16% no primeiro trimestre deste ano de 2023, em comparação ao mesmo período do ano passado, chegando a 193,9 bilhões de reais. Essa expansão puxada principalmente pela agropecuária, seguida por indústria e serviços. Os dados foram divulgados pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, o IPADES. A evolução do Paraná ficou à frente da média nacional nos dois comparativos do primeiro trimestre deste ano, frente ao mesmo trimestre de 2022. O PIB nacional cresceu 4% e, em relação a outubro a dezembro de 2022, 1,9%. Em valores correntes, o PIB nacional do primeiro trimestre chegou a 2,6 trilhões de reais. A média nacional é calculada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior falou a respeito deste crescimento no estado do Paraná. Saiu o PIB dos primeiros 3 meses desse ano de 2023, onde o Paraná cresceu 9,16% comparado ao mesmo trimestre do ano passado. Isso foi gerado pela força de toda a nossa sociedade, em especial o agronegócio e também a indústria, que foi essas duas áreas que ajudaram a impulsionar. O setor de serviços também veio muito positivo e é uma demonstração que o Paraná consegue, através de toda essa união da nossa sociedade, fazer com que a economia possa girar e automaticamente gerar muito emprego para a nossa gente. E essa noite tem 3 jogaços com equipes brasileiras pela Libertadores da América. Veja quais são as partidas. Em Curitiba, o Furacão, líder do grupo, recebe o Alianza Lima do Peru, que não tem chances de seguir na Libertadores, mas que precisa pontuar se quiser ir à Copa Sul-Americana. Com vitória simples, o rubro-negro paranaense garante a primeira posição no grupo G. No mesmo horário, em Assunção, o Galo terá jogo difícil contra o Libertad. Os mineiros podem até perder por um gol de diferença que garantem vaga nas oitavas de final. Mas não dá para descuidar. Se vencer por 2 gols de diferença, o Libertad ultrapassa o Galo na tabela e garante a classificação à próxima fase. Jogando em casa é a grande aposta dos paraguaios. Às 9 da noite, quem entra em campo é o Fluminense, líder do grupo D. No Maracanã, o tricolor carioca recebe o Sporting Cristal do Peru. Se vencer, o tricolor carioca confirma o primeiro lugar. No entanto, o adversário, comandado pelo brasileiro Thiago Nunes, precisa da vitória para se classificar e promete não dar moleza no jogo que torna-se decisivo para a definição dos classificados. Fortes emoções na Libertadores garantidas aí ao torcedor essa noite. E pela Copa Sul-Americana, jogos importantes também movimentam esta terça-feira. Confira. O São Paulo, líder isolado do Grupo D, recebe o Tigre da Argentina no estádio do Morumbi, em São Paulo. Mas só uma derrota por sonora goleada tira a classificação direto dos paulistas à próxima fase. Uma vitória poderá garantir ao tricolor do Morumbi a melhor campanha no torneio, o que dará à equipe a possibilidade de jogar todas as decisões de mata-mata em casa. É o que mais vale para o São Paulo no jogão dessa noite. Outro time brasileiro em campo hoje e que já está com a vaga garantida nas oitavas é o Fortaleza. O líder do Grupo G joga no Chile, contra o Clube Deportivo Palestino. A bola começa a rolar às 7 da noite, pertinho de Santiago, a capital do país. Olha, e neste inverno, Curitiba desfruta também de um festival de sabores. O Inverno Curitiba 2023, que reúne gastronomia, cultura, arte e artesanato em diferentes espaços. No mercado municipal tem receita mais do que especial, ouriço de pinhão. Já ouviu falar? Confere aí. O inverno começou e junto com ele vem as receitas diferenciadas para aquecer o frio. Uma gemada. Põe açúcar nessa gemada, põe umas 2 colheres de sopa de gemada numa xícara e um chocolate quente por cima. Aquilo levanta qualquer um. Dona Amélia, dá para esquentar o frio de qualquer jeito. E uma das opções aqui no Paraná é o pinhão. Com a safra se estendendo até o final de julho, esta semente comestível, nesta época, faz muito sucesso e se torna ingrediente bastante atrativo para a criação de novos pratos na cozinha. E falando em novos pratos,
Você aí, já ouviu falar do ouriço de pinhão? Ouriço de pinhão ainda não. Ouvi falar, mas ainda não experimentei. O ouriço ainda não conheço. Não, eu não conheço, mas eu estou aqui para conhecê-lo. Mas o que de fato é esse tal de ouriço de pinhão? A criadora foi essa dona aí, ó, a Marli, com mais de 40 anos trabalhando com restaurante. No ano passado ela estava na cozinha, bem nesta época de inverno, e viu o pinhão. E pensou, por que não criar uma receita? E com bastante criatividade surgiu o ouriço de pinhão. Essas coisas que você vai elaborando assim, é como se você tivesse, sabe, começado agora e aprendendo algo novo, né? E eu posso falar uma coisa assim, sabe, que a gastronomia sempre vai ter algo para você aprender. Segundo ela, o pinhão é muito usado nas receitas de almoço. E por que não em um lanche? As pessoas gostam muito de fazer lanche com suquinho, coisas mais assim, sabe, mais leves e tal. Daí eu pensei, eu vou ter que criar algo, né, diferente com o pinhão, uma receita diferente. Pedi para Deus e pensei, ai, me ajuda aí. A estrela principal do prato é o pinhão. Alimento rico em fibra alimentar e é composto por minerais, como magnésio e cálcio. A semente ajuda também a controlar a pressão arterial. A receita faz parte do Festival Gastronômico do Pinhão em Curitiba, que vai até 2 de julho. Durante o festival, os visitantes terão a oportunidade de experimentar o pastel de pinhão, o risoto de pinhão, até uma torta trufada de chocolate e pinhão, além desta novidade, o ouriço de pinhão. Vamos provar comigo? E não é que ficou bom mesmo. O prato consiste em um bolinho frito à base de aipim, pinhão e bacon. E tem um segredo todo especial. Quando você cria algo e você não copia algo, mas você cria, eu acho que pra gente, por tanto tempo que tem, pelo movimento que tem, a gente nunca pode parar. Porque você precisa mostrar, assim, que você ama a gastronomia. Eu estou aqui, na verdade, na gastronomia fazem 40 anos, porque eu amo a gastronomia. A Márcia e o José são de Apucarana, no norte do Paraná. Estão visitando Curitiba. Ficaram sabendo do ouriço de pinhão e correram para experimentar. Como eu já tinha provado o pastel, a curiosidade de provar um outro prato diferente. Seja cozido, assado ou simplesmente usado em pratos típicos, não importa. O sabor do pinhão conquista paladares. Atração no Mercado Municipal de Curitiba. Gente, Pauta Aberta está acabando, não temos mais tempo para nada. Boa tarde, tchau, tchau, até amanhã.